Louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36 e o verso de número 26. Glória a Deus, aleluias. Hoje Deus tem uma palavra para o teu coração, meu irmão. Podemos ler, meus amados? Diz assim a palavra do Senhor: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Veja o que Deus fala aqui por intermédio do profeta Ezequiel, meus amados irmãos, que ele vai tirar esse coração de pedra que esse povo tinha, isso é uma promessa, e colocar um coração de carne, um coração a qual, quando eles ouvissem a voz de Deus, eles viessem a obedecer seus decretos, suas leis, fielmente, não pela metade, mas fielmente. Deus, irmãos, ele teve uma luta muito grande com o seu povo Israel. Sabemos que desde o princípio, depois que as tribos de Jacó se espalharam, e quando eles começaram a sair do Egito, porque estavam presos mais de 400 anos lá, escravos, né, na servidão, fazendo tudo aquilo que não era do agrado do Senhor, e eles obrigavam também. E nesse período que Israel estava lá, eles obedeceram a muitos deuses estranhos. Muita sorte de deuses estranhos havia lá no Egito, e muitas práticas repugnantes também havia no Egito. Lá eles aprenderam tudo que os egípcios faziam, e eles eram obrigados porque eles eram escravos. Ou eles faziam ou eles morriam, né? Então eles foram sujeitos todo esse período. Deus arrastando de lá, tirando com sua mão forte, libertando o seu povo, ele teve o prazer de escolher Moisés para subir ao monte e lá ele entregar as tábuas da aliança para ele, escrita com o seu próprio dedo. Hoje, meus amados irmãos, se nós vivemos na sociedade, nós vamos ver que o nosso país, nosso governo tem muitas leis que eles colocam para que nós venhamos obedecer. Infelizmente, o povo que se diz ser povo de Deus, que era para obedecer de forma correta, eu muito ouvi falar, né, pelo menos nas minhas denominações onde eu congregava, que Cristo veio para abolir a lei, né, desfazer aquilo que Deus tinha feito. Então, irmãos, isso me deixava com o coração magoado. Mas Deus, meus amados irmãos, através da sua palavra que não mente, enviando o seu Filho como um homem com o nosso corpo, né? Como um homem que era pecador, mas não Cristo, porque ele era perfeito. Aonde está falando em Romanos no capítulo 8, né? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Deus, ele foi tão amoroso, irmãos, que enviou o seu Filho em forma de homem como nós, para nos ensinar como obedecer à palavra do Senhor, a sua lei. Glória a Deus. Deus, irmãos, ele é o único que tem os três poderes. No nosso país, nós temos o poder judiciário, nós temos o poder executivo e também temos o poder legislativo. O nosso Deus, ele tem o poder legislativo, poder judiciário e executivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E o nosso Deus, lá em Êxodo, no capítulo de número 31 e o verso 18, ele diz:
Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Por que que ele fez questão de escrever os mandamentos com seus próprios dedos? Você quer vir sentar aqui? Porque ele queria ser o legislador. Ele era o responsável. Ele não mandou Moisés escrever aqueles mandamentos. Ele fez questão de escrever para que não fosse falsificado. E ele mandou que escrevesse em 2 tábuas de pedra, a qual ele mandou que Moisés lavrasse, para quando ele chegasse no momento certo, ali naquela reunião que ele teve com ele no monte, ele ia dar a ordenança para ele. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o nosso Deus, ele tem um poder legislativo. Coisas que o homem hoje tenta fazer. Saiba que todas as leis que foram feitas no mundo foram baseadas pela palavra de Deus. Há mais de 1.500 anos antes de Cristo foram criadas a lei pelo Senhor. E o homem hoje ele tenta deturpar para tentar desviar o nosso foco da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos aqui na palavra dele que ele tem o poder de legislar e dar as ordens. E quem legisla, ele dá as ordens e nós temos que obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, ele também é Deus que executa. Ele tem o poder de executar. E a palavra do Senhor afirma em Daniel, no capítulo Deus, eu sou teu servo. Daniel, louvado seja Deus. No capítulo de número 5, e o verso 1 em diante, ele diz: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. E enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazer as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebia o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. E o rei observou a mão enquanto ela escrevia, e o seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam uns nos outros e as suas pernas vacilavam. Meu amado irmão, veja, Deus ele escreveu na parede uma execução. Ele é o único que tem o poder de legislar. Ele é o único que tem o poder de executar. E ele é o único que tem o poder de julgar. E aqui, no capítulo 5 de Daniel, ele faz uma execução, porque ninguém pode brincar com as coisas de Deus. Algo que era separado para o templo de Deus foi pego para ser usado na prostituição e para adorarem deuses estranhos. Então o Senhor lhe mostrou o seu juízo aqui e todo o seu poder e autoridade. O que nós temos que observar hoje, meus irmãos, que aquilo que é separado para Deus, nós não podemos usar como nossa própria vontade. Para o ser humano, um microfone desse ele pode ser simples coisa, mas se nós formos olhar à luz da palavra de Deus, tudo que é consagrado para a obra do Senhor, ela tem que ser usada apenas na obra do Senhor. Aleluia! Os nossos lábios não podem proferir nenhuma palavra torpe e nenhum louvor diferente que não seja para o nosso Deus. Ô, glória! Esse instrumento que eu acabei de tocar aqui, também ele deve ser usado apenas para a obra do Senhor. Eu, como tocador, aprendi a tocar com 8 anos de idade, só vendo meu pai tocar, meu amado. E eu aprendi, só vendo.
Quando ele chegou de Fortaleza, eu estava em casa, a minha mãe tinha começado o culto e eu comecei a tocar. E ele ficou impressionado. Como foi que tu aprendeu a tocar assim? Eu estava só olhando. Deus já tinha me dado o dom, ele nem Ô, sabia. glória! Obrigada, meu Eu Deus. já recebi várias oportunidades para ir tocar em festa, recebi várias oportunidades para tocar em seresta, mas eu escolhi adorar apenas a Ele. Ô, glória! A Ele. Porque o dom que Ele me deu, foi Ele que deu, não foi o homem. E dinheiro nenhum Obrigada, meu compra Deus. o louvor que sai da minha boca e dos meus dedilhados. Porque eu sou exclusivo de Deus. Aleluia, meu Deus. E a minha Obrigada. família também. Eu faço como Josué. Vocês adoram os deuses de vocês, mas eu e minha casa servimos ao Senhor. Ô, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. E aqueles homens esqueceram que eles estavam pegando os utensílios da casa de Deus. E Deus marcou juízo. E a mãe de Belsazar disse que havia um homem que tinha o Espírito de Deus. E ele ia revelar. E ele revelou. Vamos ver o que foi que ele disse aqui. Esta é a inscrição que foi feita. Ele disse para Belsazar: Mene, Mene, Tekel, Parsi. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os teus dias, o dia do teu reinado, e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsi, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho e puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e lhe proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. E naquela mesma noite, Belsazar, o rei de Babilônia, foi morto. Veja, ele foi executado. Então, o nosso Deus, ele tem o poder de legislar e ele tem o poder de matar também, de executar. Glória. Então tenhamos cuidado, meus amados, para não sermos pesados na balança. Não podemos confiar, porque entendemos e conhecemos a palavra de Deus, mas a Bíblia diz: cuidai, vós que estáis em pé, cuide para que não caia. Então nós temos que estarmos vigiando e orando todo momento, meus irmãos, para que nós não venhamos cair em tentações. Louvado seja Deus. O Senhor, irmãos, Ele é grandioso. Ele é tão amoroso para conosco. Ele espera que nós venhamos o adorar com toda a nossa própria vontade, não forçado. Por isso nós temos que temer a Ele. Porque se Ele é legislador e é executor, Ele também pode julgar. E Ele julga com certeza e verdade. E nele não há mentira e não há engano. Maravilha de Deus. Vamos ver em João no capítulo de número 8. O Senhor Deus como juiz, julgando como juiz. João capítulo 8, o verso 1 em diante diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu a seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. E os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram-lhe ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, e na lei Moisés nos ordena apedrejá-la, tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essas perguntas como uma armadilha a fim de tentarem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Aí eu pergunto, veja bem, ele escreveu na tábua de pedra os seus mandamentos. Ele escreveu na parede a sua execução. Né? Ele escreveu na parede a execução de Belsazar, com o seu dedo também. Ele escreveu os mandamentos nas tábuas de pedra, com o seu dedo, e na parede também com o seu dedo. E nós vemos aqui que Jesus ele se abaixa e ele começa a escrever com o seu dedo. O que foi que ele escreveu com o dedo ali? Os irmãos saberiam que Jesus escreveu com o seu dedo ali na terra? A palavra de Deus diz em Jeremias, no capítulo de número 17,
Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 17 e o verso de número 13 diz: Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha, e aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Então, Jesus Cristo, ele se abaixou e escreveu no pó todos os nomes daqueles que abandonaram o Senhor, todos aqueles que estavam em pecados. É tanto que quando ele disse: aquele que tiver pecado, que não tiver pecado, atire a primeira pedra, a Bíblia diz que dos mais velhos aos menores foram lançando a pedra no chão, porque os seus corações estavam podres de pecados. Eles viviam na casa de Deus, eles conheciam a lei de Deus, eles sabiam que Deus era executor, eles sabiam que Deus era legislador, mas eles não obedeciam da forma correta à palavra do Senhor. Eles viviam praticando iniquidade dia após dia, camuflados nos templos, por trás de quartos e câmaras, como está escrito lá em Ezequiel, pastor. Então, eles pensavam que Deus não estava vendo, mas Deus estava vendo. Não precisou ele dizer: olha, eu estou vendo vocês pecando. Ele apenas fez uma pergunta: se você não tem pecado, então atira a primeira pedra. O Senhor escreveu no chão ali o seu julgamento fiel e verdadeiro. Ele escreveu na terra ali todos os nomes daqueles que pecaram. Mas por que ele escreveu na areia? Porque se ele escreve na parede, vai ficar a marca ainda. Se ele escreve na pedra, também vai ficar, né? Mas se escreve na areia, é mais fácil de apagar. Jesus, oh glória, né? Quando ele escreveu na areia ali, significa que ele está dando uma oportunidade a cada um de nós de nos arrepender dos nossos pecados. Oh meu Deus. Pecados que às vezes temos oculto, seja lá o tamanho que for, pode ser do tamanho de uma vírgula. Quando nós pecamos voluntariamente, o Senhor, ele pode nos punir, né? Então, mas ele nos dá uma chance. Eu vou escrever aqui na terra, para quando ele se arrepender, verdadeiramente eu apago, né? Então, meus amados irmãos, Deus, ele é maravilhoso. Ele nos deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que quando o jovem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Ele disse: tu conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não honra teu pai e tua mãe. E ele citou os mandamentos ali. Ai, Senhor, eu conheço isso aí desde a minha mocidade. Jesus não mandou, ele não citou os 4 primeiros, porque ele sabia que aquele judeu ele já tinha de cor. Mas é porque ele queria puxar ele para onde estava o seu pecado. Ele não amava o próximo como era para ser. Ele era um jovem que se apegava aos bens materiais, né? Como se diz, uma pessoa que pega avarento. Esse jovem, ele era avarento. Isso aí prendia ele de estar perto de Deus, né? A cada dia as riquezas dele estavam se distanciando mais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós damos direito que as nossas riquezas tenha mais valor do que ajudar as pessoas e estar próximo de Deus como convém, se torna um pecado, porque o homem ele pode fazer do dinheiro um Deus. E quando nós fazemos do dinheiro um Deus, estamos sendo idólatra. E nós fomos ler a palavra de Deus, a maioria da indignação de Deus é por causa da idolatria. Quando Deus repreendeu o povo de Israel através de Elias, foi por causa da idolatria. Então, meus amados irmãos, cada dia que nós vim passar na presença do Senhor, vamos perguntar: Senhor, o que é que eu devo mudar? Ainda existe algum vestígio? Ainda existe alguma fagulha que eu tenho que tirar do meu coração? Oh glória. Porque, meus amados irmãos, nós só vamos adquirir a perfeição na volta do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso, vamos tentar a cada dia nos limpar. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse: aquele que for limpo, se limpe-se mais ainda. E aquele que for sujo, suje-se mais ainda. Porque existem pessoas, irmãos, que não querem se limpar, que querem servir a Deus, mas com o seu coração
e com os seus lábios longe dele. Verdade. E o povo de Israel, por muito tempo, sofreu, passou perseguições, muitos morreram porque estavam distantes de Deus. A sua aparência era com roupas talares, bonitas, mas o seu coração estava longe da presença de Deus. É verdade. Foi por isso que nós, irmãos, recebemos essa oportunidade, como gentios, de chegar a essa salvação através do rasgar do véu. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele dá a oportunidade de chegar até Ele e buscá-lo a Ele. Outrora nós levávamos o nosso sacrifício para perdão dos nossos pecados e o sacerdote sacrificava por nós. Mas o Cristo, o único Cordeiro, se sacrificou para que nós tivéssemos acesso a Ele através da oração. Glória. E se chegarmos a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, nós não temos outra coisa a fazer a não ser agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu. E enquanto nós viver na face dessa terra, vamos deixar os nossos lábios apenas para louvar a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E não vamos pensar que Ele esqueceu o seu povo Israel porque Ele nos salvou. Não. Vamos, irmãos, continuar firmes no Senhor, para que nós venhamos ter o direito da vida eterna. Se nós olharmos em Romanos, louvado seja o nome do Senhor, em Romanos no capítulo 11, e o versículo de número 11 diz: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significa a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, e exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será da sua aceitação, senão vinda dentre os mortos? Se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, todos a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e vocês, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem para a raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem o sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permaneça pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Nós recebemos a oportunidade, irmãos, de estarmos enxertados na videira verdadeira. Mas não vamos nos confiar, irmãos, porque se qualquer coisa, se nós falharmos por falta de vigilância, nós podemos ser cortados também. E eles podem ser enxertados de volta. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu, de nos fazer também seus filhos. Obrigado. Louvado seja Deus. Jesus, Ele disse que sem mim nada podeis fazer. Assim como o peixe, ele não sobrevive fora da água, assim como uma árvore não sobrevive fora da terra, assim também nós não podemos sobreviver sem a presença de Deus na nossa vida. Que esta palavra venha estar plantada nos seus corações e que a graça do Senhor venha regozijar sobre vós. Amém? Que a paz do Senhor esteja convosco.